ou qualquer coisa, vocês me falem, que aí eu vejo pelo celular, tá bom? Então, primeiro deixa eu compartilhar a tela. Tô compartilhando, tá bom? Então, vamos lá para o caderno de atividades, na página 9. Ah, esse aqui é do oitavo, peraí. Deixa eu voltar. Página 9. Ah, meu filho. Pronto, resolveu? Não. Tá pensando. Página 9. Não é isso, não. Peraí. Voltou no nono ano. Livro de atividades. Página 9. Ah, bom, que susto. Não sei o que ele abriu, não. Então, vamos lá. Eu não lembro se eu já tinha corrigido o exercício 8. Então, se eu não corrigi o exercício 8, tá aqui o exercício 8. Ah, meu Deus. Ele tá com gracinha. Tá aqui o exercício 8, então. Eu acho que até aqui eu tinha feito com vocês. Aí nós tínhamos que descobrir primeiro a área total. Então, AB é 30. Aqui, BC, tá aqui, 40, certo? Então, tinha que fazer 40 vezes 30, que dava 1.200, dividir por 2. Então, 1.200 dividido por 2 vai dar 600. Então, 600 é a área total. Como ele quer saber só a casa? Casa é 40% de 600, tá? Então, pega primeiro esses 600, divide por 100, que vai dar 6. 6 vezes 40, 240 metros quadrados, ok? Bom, depois de... Não, ele tá zoando comigo hoje. Tá de brincadeira, né? Tá bom. Mas eu tô calma hoje. Pode fazer o que você quiser. Que eu não vou me estressar com você hoje. Então vamos lá.
9 estava fácil, né? Ele queria saber isso aqui, ó. Essa medida aqui, certo? Que era a hipotenusa. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 400 ao quadrado mais 500 ao quadrado. A pergunta é: quantos metros Pedro andará a menos se for direto ao parque? Então, como ele vai andar 640 metros aqui, 640 menos 900, não, na verdade é 900 menos 640. Então, ele vai andar 260 metros a menos. Aí, depois do exercício 10, tranquilo, tinha que achar a altura do prédio maior. Só que, gente, a gente acha a partir daqui. Então, depois que termina de fazer achar a altura pelo triângulo retângulo, a gente soma com a altura do prédio menor, tá? Então, primeiro a gente acha essa altura, que é mais ou menos isso aqui, ó. Onde eu tô com a setinha aqui, ó. Essa altura aqui, daqui até aqui, tá? Aí depois a gente soma com 16 metros, que é a altura do prédio menor, tá? Então, a gente tem aqui a hipotenusa, que é 50. Então, vai ficar 50 ao quadrado. Como a gente quer saber um cateto, então vai ter uma subtração, tá? Sempre que a gente quiser saber apenas um cateto, vai ter uma subtração, tá bom? Então, vai ficar 50 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 30 ao quadrado. Subtrai. Quem colocou certinho? Ah, ficou negativo aqui o meu. Não tem problema. Quando chegar no final vai dar o mesmo resultado, tá? Porque aí quando fizer menos com menos, vai ficar tudo positivo, tá? Que ele já vai direto. Acha a raiz quadrada de 1.600, que vai ser 40. Então, 40 metros, gente, é até aqui, mais ou menos. Então, a gente tem que somar os 40 metros mais a altura do prédio menor. Então, ao todo dessa extremidade aqui até o chão, o prédio tem 56 metros, tá? E aí, então, eu vou para o próximo, que está na página 10. Tem alguém copiando ainda? Ah, o Heitor já tirou um print, então acho que eu posso ir, porque está na conversa de vocês aí. Página, então, 10, exercício 11. Então, eu acho que esse daqui eu já tinha desenhado para vocês, tá? Ai, mas por quê? Aqui, ó, os catetos são x e 12. E não tem problema se mudar a ordem, tá, gente? O maior lado, a gente já sabe que é sempre hipotenusa. Então, por isso que aqui ficou x mais 4, tá? Lembra que eu falei para vocês que tinha que fazer distributivo? Então, aqui vai ficar x mais 4 vezes x mais 4. Aplicando a distributiva e somando os termos semelhantes, vai ficar x ao quadrado mais 8x mais 16. O que vocês podem fazer já também, ó? Passar esse x ao quadrado para o primeiro membro. Por quê? Vai cancelar. X ao quadrado menos x ao quadrado vai dar zero. Então, aqui vai sobrar 8x e 144 menos 16, 128. Então, pega esse 128, divide por 8. Vai dar 16. Então, ó, aqui é 12. Onde o cateto que mede x, esse cateto mede 16. E a hipotenusa, que é x mais 4, vai ficar 16 mais 4. Então, a hipotenusa vai medir
20 centímetros, tá? Então, 12, 16 e 20 centímetros. E, por último, o do portão. Então, ele quer saber esse comprimento, essa diagonal D. Então, D ao quadrado é igual a 1,2 ao quadrado mais 1,6 ao quadrado. Eleva ao quadrado, soma, somou, tá, D ao quadrado. Acha a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, essa tábua, essa letra D, essa diagonal, mede 2 metros. Então, aí a gente termina os exercícios sobre Teorema de Pitágoras. Agora a gente vai ver outras relações métricas, outras fórmulas que a gente pode descobrir, outras medidas no triângulo retângulo também. Só que aí agora, então, a gente vai voltar lá para o LIP. Pode guardar o caderno de atividades. A gente vai lá para a página 10, tá? Mas primeiro eu quero que vocês prestem atenção aqui. Por enquanto vocês não vão fazer nada no LIP não, tá? Só vão acompanhar a explicação. Deixa eu ver se a Gi já tirou print dessa tela também, então tô saindo daqui. E vou compartilhar outra coisa com vocês. Cadê isso aqui agora? Tá. Dá um tempinho para todo mundo entrar aí na página. Na página 10, tá bom? Bom, isso também faz parte, gente, tudo que a gente está vendo, tanto o Teorema de Pitágoras também é uma relação métrica, tá? No triângulo retângulo. Mas a gente vai ver outras fórmulas que existem que a gente pode calcular, por exemplo, quando for um triângulo retângulo, eu quiser saber a altura que está na parte interna desse triângulo, como que eu faço? Então, existem algumas outras fórmulas para vocês descobrirem. Vou ter que decorar a fórmula? Decorar não, você não vai precisar decorar, mas você precisa saber que existem outras maneiras de descobrir essas medidas, tá bom? Que é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, tudo isso faz parte ainda, a gente vai continuar vendo semelhança de triângulos, tanto é que vocês vão ver que para primeiro eu vou mostrar para vocês, Pedro, eu não vi. Você mandou hoje? Hoje eu ainda não abri. Semana passada eu vi. Eu só não tive tempo de receber. Eu só não tive tempo de confirmar que eu recebi. Mas eu recebi sim. Pode ficar tranquilo. Logo, logo, vocês estão sabendo já que vai ter mudanças. Aí, conforme eu tiver problema com cada um, aí eu falo individualmente, tá? Porque a gente o colégio tá mudando um pouquinho o sistema, vai ficar melhor pra gente. As aulas vão ficar gravadas na ferramenta aí, então vocês não vão precisar
e o próprio YouTube já vai estar na página de vocês, vai estar tudo separadinho por área, então vai ter uma pasta de matemática onde vão estar todas as atividades já corrigidas, atividades para vocês fazerem, os vídeos das aulas. Então vai ficar melhor, eu acho que é a partir do dia 15, a partir da semana que vem. A gente já está testando, fazendo uns testes, e eu acho que a partir da semana que vem vocês vão utilizar aquele Microsoft Teams, então vai ficar melhor para vocês, pode ficar tranquilo. Mas não se preocupem por enquanto, eu estou recebendo sim, só algumas. Ah, eu também queria, né, Thiago? Quem não queria, né? A única coisa é que eu recebi algumas atividades é, lá no lá pelo portal que não veio atividade, só veio o link. Mas aí depois eu converso com cada um individualmente. Não se preocupem por enquanto, tá bom? Pedro, comer na sala não pode. Agora você pode, porque eu não estou vendo. Porque se eu pegar você comendo na sala de aula, você vai ter que dividir com a sala inteira. Você já sabe disso, né? Então, por favor, quantas vergonhas eu fiz a Carol passar? Desde o sexto ano, a gulosa comendo escondido. Pensa que eu esqueci? Não esqueci, não. Né, Carol? Você coloca ainda a mochilinha do seu lado para fingir que tá assistindo aula e tá comendo, que nem uma louca, desvairada. Lembra, Carol? Você fazia isso? Escondia a comida de mim? Nossa, que coisa feia. De mim e da sala inteira, né? Bom, então vamos lá. Já deu tempo para todo mundo pegar o lip. Então vamos lá. Nossa, até hoje? Você não lembra, Carol? Pois é, né? Bora lá então. Então, olha só, gente. Algumas coisas só. Eu sei que vocês já sabem, estão carecas de saber isso aqui, mas é importante, tá? Porque tem a gente, eu acho que tem gente ainda que está em dúvida, então vamos tirar essas dúvidas, certo? Então, primeira coisa, toda vez que nós falarmos toda vez que falarmos em hipotenusa, hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo. E outra característica, se o teu ângulo de 90 graus está aqui, é sempre o lado oposto ao ângulo, tá? Então, isto aqui, o maior lado do triângulo retângulo, sempre a hipotenusa, ok? Bom, já que ângulo de 90 graus está aqui, isso daqui é hipotenusa, esses outros dois lados a gente chama de cateto. Aqui eu coloquei como cateto B e cateto C. O que eu posso dizer sobre o cateto? Os dois catetos juntos, eles formam o ângulo de 90 graus. Sempre, sempre, tá? Então, até aqui, novidade nenhuma. Hipotenusa, já sei, maior lado. Os dois catetos juntos, conectados, formam um ângulo de 90 graus, beleza? Bom, agora, esse pontilhado que eu coloquei aqui, cadê minha setinha? Tá aqui. Esse pontilhado aqui é o quê? É a altura relativa à hipotenusa, tá? Quando isso aqui for considerado base, a altura vai ser sempre essa. A altura é alguma coisa que está sempre em pé. Então, se isso daqui, se no exercício estiver falando, considere que a hipotenusa é a sua base, então, se a hipotenusa for a sua base, a altura relativa a ela tá aqui, tá? Se a base for essa daqui mesmo, a altura é essa, tá? Mas, então, essa daqui, olha a diferença. Essa é a altura do triângulo. Essa é a altura da hipotenusa, tá bom? Ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus.
Por que isso, professora? Você está falando isso? Já já vocês vão ver por que eu estou falando isso. Bom, tem outras coisas muito importantes também. Quando a gente faz essa altura da hipotenusa, esses dois segmentos, essa hipotenusa, ela vai ser dividida em dois triângulos. Então, ó, vou voltar. Aqui eu tinha um triângulo só, um triângulo retângulo. A partir do momento que eu faço a altura dessa hipotenusa, na verdade eu não tenho mais um triângulo, na verdade eu tenho três. Três? Você tá louca? Não, não tô louca não, gente, ó. Um é o todo. Segundo e o terceiro. Então, na verdade, eu tenho três triângulos retângulos. Eu tenho esse maior, que é o todo, certo? Triângulo retângulo. E aqui eu tenho mais dois triângulos retângulos. Essa parte aqui, ó, menor, também é um triângulo retângulo. Essa outra parte aqui também é um triângulo retângulo, tá? Então, como eu vou conseguir fazer outros dois triângulos retângulos, isto aqui se chama projeção dos catetos, tá? Projeção, como é que eu vou lembrar desse nome? Por que, melhor dizendo até, por que que isto se chama projeção do cateto? Exatamente por isso. Porque se você incidir uma luz sobre cada um dos catetos, a sombra desse cateto vai ficar nessa parte aqui. A mesma coisa se você colocar uma luz em cima desse cateto aqui, vai formar uma sombra aqui embaixo, tá? Então, é por isso que ele recebe esse nome de projeção do cateto. É como se fosse uma sombra sobre o cateto, tá? Sobre o cateto B e aqui sobre o cateto C, tá bom? Então, é por isso que ele recebe esse nome de projeção, tá? As letras, gente, eu coloquei, mas vocês podem encontrar diferente, tá? Isso daí não quer dizer nada, não, tá bom? Não tem problema nenhum. Bom, lembra que eu falei que a gente estava vendo três triângulos, que eu estava conseguindo ver três triângulos? Tá aqui, ó, o triângulo maior, que é o todo. Quando eu faço a altura sobre a hipotenusa, relativa a essa hipotenusa, eu consigo mais dois triângulos retângulos. Então, é a partir daqui que nós vamos fazer como se fossem fórmulas para descobrir esses valores, tá bom? Então, primeira coisa, a fórmula mais importante. Olha aqui, ó. Esse A aqui é a hipotenusa. Então, tem alguma fórmula que eu posso escrever para descobrir o valor da hipotenusa total? Olha só, esse A é a hipotenusa. Mas se eu quero saber, eu não tenho o valor da hipotenusa, o que que eu posso fazer? Qual a fórmula que eu posso fazer para descobrir isso daqui? Então, a primeira fórmula, deixa eu ver se está no livro de vocês. Não está. Então, vocês podem até copiar aí. Vai lá na página 12, que ali estão todas as fórmulas. Tá assim, ó. Veja outras relações. E já pode até acrescentar essa também. Então, o quê? A é igual a M mais N. Tá bom? Bom, então
Então, a primeira fórmula que nós vamos escrever, primeiro, a gente vai utilizar a semelhança, certo? Então, ó, só toma cuidado com uma coisa, gente. Olha aqui eu não coloquei os ângulos, certo? Então, prestem atenção no seguinte, nos ângulos. Ó, este ângulo N, ele corresponde a esse, vai corresponder a este ângulo aqui. É como se a gente pegasse esse triângulo aqui, ó, e isso daqui é como se fosse a dobra. Eu vou pegar o triângulo grandão, vou dobrar no meio, certo? Então, quando eu for dobrar, os ângulos devem ser correspondentes, certo? Então, esse ângulo aqui, ó, neste, ele vai passar para cá. E esse outro ângulo aqui, que tá aqui embaixo, ele vai vir para cá. Então, toma cuidado. Então, para fazer a fórmula, tá? Isso vocês não vão precisar fazer. Eu só vou explicar para vocês de onde que saiu. A fórmula, na verdade, é isso aqui, ó. Toda vez que eu quiser saber a altura relativa à hipotenusa, eu vou fazer o quê? Elevo ao quadrado, pego uma projeção, multiplico pela outra. E aí, acho a raiz quadrada, tá certo? Mas de onde saiu essa fórmula? Então, tá aqui, ó. Eu vou pegar, então, primeiro quem? Deixa eu ver quem fala comigo. Ninguém. Pensei que fosse da sala de vocês, mas deve ser de outra sala. Então, tá aqui, ó. Primeiro. Opa, saiu. Voltei. Então, aqui, ó. Essa parte aqui, ó, corresponde a esta, tá? Ó, hipotenusa, hipotenusa, certo? Ângulo. Ai, como que eu faço? Eu acho difícil para colocar um na mesma posição do que o outro. Vocês vão escolher um deles. Escolhe um deles para colocar na posição da sombra. Deixa eu voltar, então. Ó, aqui é só... Ah, calma. Calma, Carol. Calma. Eu não tô dando fórmula nenhuma ainda, calma. Toda vez, porque aqui eu só expliquei por que se chama projeção. No triângulo maior, no grandão, é hipotenusa, certo? Agora, se eu pegar, tá vendo essa luzinha aqui? Se eu jogar ela aqui em cima, aqui, ó, não vai fazer uma sombra? Então, a sombra, então imagine que tem uma luz acesa aqui em cima. A sombra dessa projeção, ela vai ficar aqui. Então, por isso que ela é chamada de projeção do cateto. É a mesma coisa, é um sinônimo para sombra do cateto, tá bom? A mesma coisa aqui. Se for acesa uma luz aqui, sobre este cateto, vai fazer uma sombra. Então, esta sombra, ela é chamada de projeção do cateto, tá bom? Só isso, eu só dei nomes para aqui vai se chamar projeção, que aí a gente coloca uma letra. Às vezes tem livros que coloca a letra M aqui, ou o contrário, muda de posição aqui. Mas aí não tem problema nenhum. Se você entender perfeitamente o que é que você tem que fazer, independente, você pode usar até X, Y, Z, como vai ter exercícios depois, vocês vão ver, que eles vão mudar os nomes disso daqui. Vão colocar X, tá lá na página 14, no exercício 2. Ele não vai usar nem M, nem N, nem B, ele vai usar X, e X mais 6, X mais 2, Y, Z. Então, vai ser importante agora vocês saberem qual é a maneira de resolver, tá bom? Então, relaxa, até agora não falei nada assim que é para você saber. Que você tenha que saber. Agora, é só para mostrar de onde que saiu a fórmula, tá? Então, ó, nesse daqui, esse lado aqui, ó, ele tem que vir para cá, ficar na mesma posição. Então, este H aqui
vai ficar para esse M. Esse N vai ficar para H. Ah, mas aqui tá o contrário, porque começou desse para esse, tá? Então, ó, vou fazer como tá aqui, ó. Vou do maior pro menor. Então, H, ó, tá vendo que é um ângulo com de 90 graus? Vou chamar de ângulo 1. Ângulo 1 com 90 graus, tá? H. Ângulo 1, ó, com 90 graus. Então, H tá para N, tá bom? Então, se eu comecei com as medidas desse triângulo, a outra razão, eu também tenho que começar por aqui. Então, vai ficar, ó, agora é o lado que tem um ângulo de 90 graus e o ângulo 2. Então, o ângulo de 90 graus com o ângulo 2, tá vendo? Então, vai ficar M está para H. Bom, vamos fazer a regrinha de 3. Então, ó, H vezes H, H ao quadrado. M vezes N. Então, esta aqui é a fórmula. Tá aqui um exemplo, ó. Eu quero saber a altura que tá aqui, ó, representada pelo H. Então, o que eu vou fazer? H ao quadrado é igual a 16 vezes 4. 16 vezes 4 vai dar 64. Então, eu acho a raiz quadrada de 64. Então, raiz quadrada de 64 vai ser 8. Então, significa que essa altura aqui mede 8, tá? Então, o que vocês têm que lembrar de tudo que eu falei aqui? O que vocês têm que lembrar? Isso aqui, ó. Toda vez que eu quero saber essa altura aqui, ó, sempre, quero saber essa altura aqui, elevo ao quadrado, multiplico as projeções. Pego esse pedacinho aqui, multiplico por esse aqui e tiro a raiz quadrada. Tá? Só isso? Só isso. Tá bom? Então, de novo, vou repetir. Quero saber a altura, elevo ao quadrado, pego as duas projeções, multiplico e depois eu tiro a raiz quadrada. Tudo bem? Posso ir para outra fórmula? Essas fórmulas não precisa se preocupar em copiar, porque vocês têm, deixa eu ver se essa vocês têm, tem na página 12, tá bom? Não se preocupem em copiar nada disso. Próxima. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos comparar o grande, aquele primeiro triângulo retângulo, com aquele que foi dividido no meio, tá bom? Qual que é esse aqui? É isso aqui, ó. Ó, esse grandão com essa parte aqui, tá? Então, a gente vai relacionar essas duas aqui, o grandão com esse aqui, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Os ângulos estão na posição correta? Não. Olha onde está o 90 graus, onde está o 90 graus. Onde está o ângulo 1, onde está o ângulo 1. Só o C que está no lugar correto. Tá bom? Então, é como se eu pegasse essa ponta aqui, ó, esse vértice B, e levasse ele lá para cima, e este vértice A viesse aqui para baixo. Aí, sim, eu vou deixar ele na mesma posição. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar a partir desse daqui. Poderia ter feito ao contrário? Poderia também, vocês já sabem disso. A única coisa é que, se eu pegar a primeira medida daqui, eu tenho que começar por aqui. Se eu pegar a primeira medida daqui, eu tenho que começar, as duas têm que começar por aqui, tá bom? Então, ó, vou começar por aqui. Hipotenusa, tá vendo aqui a hipotenusa, ó? Hipotenusa de 1, aqui a hipotenusa é esse aqui, certo? Então, ó, B está para A.
Assim como que eu vou saber agora? Olha pelos ângulos, ó. 90 graus, ângulo 2. 90 graus, ângulo 2. Então, já que B está para A, M está para B. Então, ó, B vezes B, B ao quadrado. E A vezes M, tá? Que então, em outras palavras, toda vez que eu tiver um triângulo maior, eu quero saber a medida do cateto. Eu pego a projeção dele e multiplico pela hipotenusa toda. Deixa eu voltar lá no grandão. Esse daqui já serve. Então, ó, o que significa? Toda vez, tá vendo que agora eu mudei a letra? Toda vez que eu quero saber o cateto, qualquer um dos dois, tá? A fórmula vai ser a mesma. Se eu quero saber o cateto, pego esse cateto ao quadrado. O que eu vou fazer? A projeção dele, a sombra dele, vezes a hipotenusa toda, tá? Então, ó, de novo, vou repetir. Eu quero saber este cateto. Sempre eleva ao quadrado. Então, cateto ao quadrado, B ao quadrado, vai ser o quê? A sombra vezes a hipotenusa. Para saber esse cateto, a mesma coisa. A fórmula é igualzinha, já vou mostrar para vocês, tô aproveitando aqui. Quero saber a medida desse cateto aqui, eu pego ao quadrado, que vai ser igual ao quê? A sua sombra vezes a hipotenusa, tá? E aí, depois eu acho a raiz quadrada. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Mesma coisa para o outro lado agora, ó. N está para C, assim como C está para o A. Faço a regra de 3, então tá aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho esse slide. Vou ter que sair aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Aqui não é, eu vou ter que voltar lá. Ah, tem uma conta aqui para vocês fazerem. Deixa eu só vir aqui, ó, e diminuir um pouquinho. Porque ficou muito lá para baixo, não dava para vocês verem. Então, por exemplo, aqui, tá vendo aqui? Quero saber o valor, ó, do cateto. Então, como que vai ficar essa conta aqui? Então, vai ficar, ó, x ao quadrado é igual a tua sombra vezes a hipotenusa. 5 vezes 9, 45. Então, eu acho a raiz quadrada de 45. Só isso? Só isso. Tá bom? Se fosse do outro lado, como é que eu vou saber? Não tem? Tem sim. Olha aqui, ó. Daqui, do ponto B ao ponto C, não é 9? Se desse ângulo aqui de 90 graus até esse ângulo aqui mede 5, significa que daqui até aqui tem 4. Então, vamos, sei lá, chamar de y aqui. Então, vai ficar y ao quadrado é igual a 4, porque 4 mais 5 vai dar 9. Então, vai ficar 4 vezes 9, 36. E acha a raiz quadrada de 36, que é 6. Então, este lado, esse cateto aqui, ó, mede 6. Tá bom? 45 não tem raiz exata. Dá para você decompor. 45 dividido por 3 vai dar 25. Vai ficar 5. Esse x aqui vai ficar 5 raiz de 3. Tá bom? Outra fórmula que também dá para a gente determinar qualquer medida que a gente desconheça é comparando os dois menores. Então, tá aqui, ó. Deixa eu ver, tá na posição?
tá na posição. H, aí ele faz a comparação de um para o outro. Podia ser de H está para B, assim como C está para A. Vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Ele quer saber a altura. Ah, mas você não falou que para saber a altura eu tenho que pegar esse número aqui e multiplicar por esse daqui? Mas não tem, certo? Mas tem uma maneira de descobrir. Se eu quero saber a altura, ó, eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C. Mas eu posso descobrir, então, a altura, se eu não quiser usar aquela fórmula, porque não dá, porque eu não tenho, né? O N e o M, eu posso usar por essa fórmula. Então, vai ficar 5 vezes H é igual a 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Eu pego 12 e divido por 5. Tá bom? Aqui são exercícios, depois eu volto. São as fórmulas de novo. Tá? Então, aqui é um resumo de todas as fórmulas que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Se eu quero saber o H, eu tenho o M e o N, basta eu multiplicar essas duas aqui, tá? Quero saber essa medida? Quero saber essa medida? Pego a sua... Ó, cuidado, eu pego esse cateto, eu pego a sua projeção. Ah, eu posso pegar, eu quero saber essa medida, eu posso pegar a outra projeção? Não, gente, não pode. Esse cateto com a sua sombra, tá? E a hipotenusa. Para este cateto, a projeção é essa, a sombra é essa. Tudo bem? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês verem, ó. Eu quero saber qual é o valor da altura, então 4 vezes 9, acho a raiz quadrada dele, tá? Um pouquinho diferente, mas você não falou que era só para descobrir a altura? Eu tenho a fórmula, eu tenho a altura, se eu quero descobrir ou M ou N, eu posso usar a mesma fórmula. A altura ao quadrado é igual a 12, que é o M, vezes o N, tá? E aí, dá para descobrir também? Dá, é uma maneira de descobrir. Eu podia perguntar aqui quanto mede a hipotenusa. A hipotenusa aqui, ó, mede o quê? 12 mais esse valor, que no caso vai ser 3. Então, 12 mais 3, tá? Com essas fórmulas, a gente consegue descobrir qualquer medida agora, a partir de agora. Rafa estava digitando. Fala, Rafa. Semana que vem, Rafa. Hoje a gente só vai ter 2 aulas. Hoje não, essa semana. A gente só vai ter 2 aulas, hoje e sexta-feira. Então, as razões trigonométricas, que é um assunto, assim, importantíssimo, vai ficar para semana que vem. Esse aqui... Ah, não se preocupa não. Não tem problema não. Mesmo se atrasar um pouquinho, não se preocupa não, Rafa. Vai ficar para semana que vem. Eu nem sei o que eu coloquei no roteiro da semana que vem. Não se preocupa, tá bom? Só falta um minutinho e a gente vai continuar na próxima. Tanto é que, ó, semana que vem eu falei, como só são 2 aulas, provavelmente a semana que vem a gente vai ver um pouquinho disso ainda. Porque se você olhar no teu livro aí, sobre essas razões métricas, só tem 6 exercícios, tá? A gente vai fazer mais no caderno de atividades, tá bom? Então aqui, ó, para encerrar, falta só um minutinho, eu coloquei aqui para a gente descobrir 2 valores, o x e o y. Então aqui, ó, o m é 3 e o n é 9, tá aqui os 2 valores. Então quem é o y? É o A, que eu chamei de A antes. Quem é esse A? É a hipotenusa. Então, esse Y é a soma do 9 com o 3.
Então, aqui, ó, 9 mais 3, então y é igual a 12. Se eu quero descobrir isso aqui, que lá na formulazinha eu chamei de b, o que eu vou fazer? Então, eu vou elevar primeiro a letra ao quadrado, nesse caso aqui, x ao quadrado, vai ser igual a 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. Raiz quadrada de 36, 6. Então, significa que este x é igual a 6. Tá bom? De novo, as fórmulas para vocês. Vocês já têm aí, nem precisa, né? Então, vamos voltar lá. Deixa eu só tirar aqui. Não precisa salvar nada. Então, gente, vamos lá na página. Vocês vão fazer o seguinte. É 10 horas mesmo que acaba, né? É. Vocês vão fazer a página 10, que são só 3 perguntinhas, tá? Aí, vocês só vão fazer para sexta-feira o exercício 1 da página 13. Só, tá? Que é para não ficar uma semana sem fazer nada, senão até sexta-feira vocês vão acabar esquecendo, tá bom? Então, isso que eu vou pedir. Página 10, que são 3 perguntinhas. Página 11 e página 12 se refere a toda a explicação que eu dei para vocês, tá bom? E aí, na página 13, tem a letra A, B, C e D. É isso que vocês vão fazer. Mais nada, por enquanto. Tá bom? E aí, na sexta-feira, a gente se vê e aí a gente continua a matéria. Tudo bem? Então, gente, até sexta. Ah, mas hoje ainda tem plantão, então quem quiser participar do plantão, só para quem tiver dúvida, tá bom? Beijo para todos, gente. Boas aulas. Até sexta-feira. Tchau.